Olá, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao estudo da noite. Eu me chamo Wagner, participo das atividades do Lar Espírita Irmão André e hoje estou aqui a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, na qual vamos desenvolver o estudo que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Mas antes de começar, eu deixei um aviso e que a casa nos pede que possamos, ao iniciar o estudo, termos uma garrafinha com água para que ela possa ser fluidificada. A minha, ela se encontra aqui. E caso alguém deseje colocar o nome de alguém para uma prece de radiação, escreve aí no comentário do Facebook. E a casa convida também para fazer a inscrição no Facebook, no YouTube, no Instagram, porque assim nós podemos fornecer avisos e informações de estudos. E na fraternidade nós temos 2 lives ao dia, às 9 horas com o livro Fonte Viva e às 20 horas, que é este horário, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos ao nosso estudo, mas primeiro vamos fazer a nossa prece de agradecimento pela oportunidade do encontro. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, que possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais este encontro de estudo, que possamos agradecer a oportunidade da existência da vida física e que possamos pedir aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, que nos ilumine, nos intua, para que a mensagem da noite possa fazer sentido para nós, possa nos auxiliar, nos orientar no entendimento do nosso cotidiano e nos permita fazer com que a vida se torne melhor à medida que sejamos capazes de compreender a vida espiritual. Que Deus, que ilumina a todos em todos os momentos, possa nos auxiliar neste momento à medida em que abrimos a nossa mente e o nosso coração para os seus ensinamentos. Que assim seja. Então, o nosso estudo da noite é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Eu selecionei alguns pontos dentro da doutrina espírita que nos permite auxiliar na compreensão do tema, que nos permite meditar sobre o assunto e que nos seja capaz de nos dar uma clareza sobre essa questão do conjunto familiar espiritual e do conjunto familiar corporal. Então a doutrina nos oferece essas mensagens que nos permite orientar. O nosso estudo, o nosso tema, ele tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, aonde esse capítulo tem o tema como honrar a vosso pai
e a vossa mãe. E no item 8, ele nos traz e nos fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, vamos ver o que nós temos. Como a matéria tem uma certa extensão, eu separei alguns pontos que nos permite dar uma ideia sobre o assunto. Indo no dicionário, o que vem a ser família? O dicionário diz que família é grupo das pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos, etc. Também diz que são pessoas que possuem relação de parentesco, pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação, por união ou pelo processo de adoção. Grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. E no sentido figurado, família significa também grupo de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Então, a família ela agrega várias situações e, no nosso caso, no dia de hoje, nós estamos falando daquela família corporal, daquela família consanguínea na qual nós pertencemos e vivemos diariamente. Como ela é constituída? Fisicamente, nós sabemos e a definição do dicionário nos dá uma ideia. Mas, indo para a vida espiritual, conforme lá no Livro dos Espíritos, e conforme a doutrina espírita, e conforme o Cristo, e conforme os profetas, Moisés, nos ensina que os seres vivos, os seres encarnados, os seres humanos, eles são feitos de duas partes, uma parte material e uma parte espiritual. Essa parte material, ao fim de determinado tempo, é restituído ao campo material, mas carregamos a crença, a certeza, a confiança de que existe essa parte espiritual que sobrevive à morte do corpo e é eterna. Então, Allan Kardec, nessa questão 203 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta aos espíritos: transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida corporal, à vida moral, a este corpo, a este filho que vai nascer? Se nós somos duas partes, uma material e uma espiritual, quando os pais recebem os filhos, quando os filhos estão para nascer, quando os filhos nascem, os pais cedem uma parte da sua alma, uma parte do seu lado espiritual e também uma parte da vida material ou da vida animal, uma parte do corpo físico, que é o esperma e o óvulo. Então Kardec quer saber se os espíritos, se os homens, se os pais oferecem aos filhos uma parte de si espiritual. Ou, se não for assim, se os filhos, ao surgirem no mundo, ao nascerem,
vem outra alma de algum lugar e habita este corpo, dando a este corpo uma vida moral, e a vida material sendo aquela parte que os pais cederam na criação dos filhos, na geração dos filhos. Então os espíritos dizem que os pais dão-lhes aos filhos a vida animal, aquela parcela das células que os pais cedem, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso e ignorante pode ter filhos inteligentes, e filhos ignorantes podem ser filhos, e filhos ignorantes podem ter pais inteligentes. E aí, como exemplo, eu trouxe essa imagem que se encontra na internet. Então vamos verificar que um filho, quando surge, o pai cede a parte material, a parte biológica para a criação do filho. Mas os espíritos dizem que a alma ela é indivisível, então os pais não podem ceder uma parte de si espiritual ao filho. Eles nos afirmam que uma alma outra vem de algum lugar e habita e ocupa o corpo deste filho. Kardec faz uma outra pergunta para eles, que é a seguinte: o que vem a ser então a alma, o espírito? Porque se não entendermos o que é a alma, o que é o espírito, fica bastante difícil compreendermos essa família corporal e essa família espiritual. Então, na questão 76, Kardec pergunta: que é o espírito? E eles dizem que definição se pode dar dos espíritos nesta questão 76? E eles dizem que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então eles definiram para nós o que é o espírito, que é um ser inteligente e que povoa o universo fora do mundo material. E eles complementam essa informação nos dizendo que o espírito, se nós quisermos, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E eles dizem para nós, se nós quisermos, é porque são as palavras que eles acharam dentro do nosso dicionário, dentro da nossa linguagem, que nos permite ter uma ideia possível do que é o espírito e qual é o seu formato. Eles continuam dizendo que essa chama, ou esse clarão, ou essa centelha, tem uma cor que, para nós, se pudéssemos vê-la com os nossos olhos, vai do escuro, então está aqui o espírito escuro, ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, além deles definirem para nós o que é o espírito, eles demonstram para nós que existe uma diferença entre o espírito escuro e o espírito brilho do rubi. Há uma escala evolutiva, um caminho evolutivo entre levando em conta o espírito menos puro ou o espírito mais puro. E como isso acontece? Aqui nós verificamos um bebê. Ele surge pequenino, criancinha, e com o passar dos anos ele vai crescendo, amadurecendo, adquirindo conhecimento, se tornando responsável, ensinando, aprendendo e orientando, até que aos 100 anos o corpo físico desaparece.
A mesma coisa acontece ao espírito. A doutrina diz que o espírito, quando sai das mãos de Deus, ele surge bebê, com a mesma característica deste bebê aqui. Não sabe fazer as coisas, não compreende nada, e esse espírito escuro, ele começa a se desenvolver e, ao longo dos milênios e das diversas reencarnações, ele vai se aprimorando, aprendendo novas coisas, se tornando inteligente, sábio, orientador, adquire conhecimento de ciência, de moral e passa, a partir de um determinado momento, também a auxiliar o espírito mais jovem. Então, como verificamos no corpo físico, à medida em que o ser humano amadurece, além dele adquirir mais conhecimento, ele passa a auxiliar os que são mais jovens. E os espíritos também. A diferença aqui é que aqui são de alguns anos, e aqui são milhões e milhões de anos de evolução entre um degrau e outro, conforme a doutrina nos esclarece. Até que um dia o espírito alcança a condição de espírito cor de rubi ou espírito puro, que eu trouxe como exemplo a figura de Jesus. Então nós vamos perceber que no corpo físico o ser desenvolve à medida em que o corpo amadurece. E no caso dos espíritos, o ser desenvolve à medida em que ele reencarna. A cada reencarnação, um novo aprendizado, um novo conhecimento, uma nova sabedoria. E é por isso que no mundo pré-histórico os corpos são disformes e bem diferente dos corpos físicos de hoje. É que o espírito bebê, ele não consegue lidar tão bem com a matéria quanto o espírito já com um certo grau de evoluído que, sabendo lidar melhor com a matéria, constrói corpos mais belos. Bom, nós sabemos então o que é o espírito. E a doutrina diz que Deus impõe ao espírito a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, esse renascimento é uma expiação, porque precisam corrigir falhas no passado. Para outros, missão, porque além de se aprimorarem, auxiliam aqueles que estão à nossa volta. E eles dizem que para alcançar essa perfeição, tem o espírito que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. E o que é essas vicissitudes? Vicissitude significa alto e baixo, bom ou ruim, grande ou pequeno. Na vida espiritual, para o espírito, a vicissitude do corpo significa uma hora nascer numa posição material elevada e outra hora nascer numa posição material com pouquíssimos recursos. E a outra condição para o espírito é uma hora nascer num corpo masculino, outra hora nascer num corpo feminino. Nós vamos verificar que o espírito não tem corpo, não tem sexo, não tem nacionalidade e não tem cor. E ele pode habitar tanto um corpo masculino quanto um corpo feminino. Voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec faz outra pergunta aos espíritos. Eles dizem: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela, a nossa família, vai além da que a existência atual nos criou? Então, já que tivemos muitas reencarnações, essa existência atual que nos encontramos, a parentela vai muito além disso? E eles, os espíritos, dizem
que não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, os espíritos estão dizendo que uma hora nascemos numa família, outra hora em outro conjunto familiar e em outra hora em outro conjunto familiar. Os espíritos dizem que daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Pois, como o espírito nasce muitas vezes, já passou por esse conjunto familiar, fez amizade, conheceu novas pessoas, desenvolveu-se aqui e agora ele passa a existir em outra época, num outro conjunto familiar e depois em outro conjunto familiar, demonstra que as nossas reencarnações, além de constituir naquele momento físico um número grande de familiares, a cada retorno ao mundo espiritual e depois uma nova reencarnação, vamos nos deparar com outro conjunto familiar físico constituídos de espíritos diversos. E aí verificamos a transição entre famílias do espírito. Kardec pergunta numa outra questão, na 209, uma pergunta que é bem interessante e que nos auxilia a compreender muitas vezes o nosso conjunto familiar. Ele diz: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Verificamos famílias que são bastante complexas. E ele continua a pergunta: por outro, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Kardec faz essa pergunta pelo seguinte: se nós observarmos a nós mesmos no dia a dia, e vou dar dois exemplos, o dia que tem um determinado jogo de futebol entre dois times, e para aquele que gosta de futebol e é torcedor de um desses times, ao se reunir, ele busca encontrar aqueles que têm a mesma afinidade que ele, que busca encontrar pessoas que torcem pelo mesmo time e se reúnem para festejar, para torcer para o time. Outro exemplo, neste dia de hoje, nesta hora ou em qualquer um outro momento, quando nos dispomos a fazer algo, é natural que as pessoas que se afinizam com aquele fazer se unem. Então, neste momento, estamos aqui reunidos dentro desse estudo por uma questão de afinidade. Então, Kardec, ao fazer essa pergunta, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa, e ainda completando, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Porque, na teoria, poderíamos imaginar que, se os espíritos dos pais são bons, que também fosse atraído para esse conjunto familiar físico espíritos de natureza boa que viesse a integrar a família. E o que nós observamos é que, muitas vezes, há famílias que têm grande complexidade de convívio. Então, os espíritos nos dizem que não é raro
Isso significa que tem uma certa frequência que um espírito mau peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhe por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então fica compreensível e explicado por que, como Kardec quer saber, que pais bons e virtuosos têm filhos de natureza perversa. Por que pais bons não conseguem, às vezes, por simpatia, atrair espíritos bons? Então os espíritos dizem que não é raro, então existe uma certa frequência em que maus espíritos pedem para nascer junto de um conjunto familiar em que os pais são bons, e Deus concede. Como compreender isso no mundo físico e levando em conta o mundo espiritual? E aí precisamos de uma outra informação do Livro dos Espíritos que vai nos auxiliar, porque todos nós temos o livre-arbítrio, tanto os espíritos na condição de filhos, quanto os espíritos na condição de pais. E aqui a gente observa que o espírito mau pede a Deus que dê a eles bons pais. Se Deus nos dá a liberdade de fazer escolha, se Deus impusesse uma certa condição a esses bons pais para que obrigatoriamente recebesse um espírito mau, tiraria desses espíritos bons a liberdade de escolha. Então, a doutrina vem nos esclarecer, nos dizer assim. Na questão 393 do Livro dos Espíritos, eles dizem que nós, o espírito, quando volta à vida anterior, quando o espírito desencarna e volta ao mundo espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita. Então todos nós, ao desencarnarmos, temos a capacidade de ver o nosso passado, tanto os espíritos bons quanto os espíritos maus. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Esse espírito no mundo espiritual, ele reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar as existências passadas, os erros passados. Então esse espírito escolhe provas iguais a que viveu anterior, as quais de que não soube aproveitar, ou ele escolhe lutas, nova forma de existência física que considere apropriados ao seu adiantamento. Então vamos compreender que no mundo espiritual, aquele espírito mau, quando se dirige a Deus e pede a Deus pais bons, que permita lhe auxiliar na jornada reencarnatória e que Deus concede, vamos observar também que antes dos pais nascerem no mundo físico, eles são consultados e, uma vez acordado, assumirem essa missão, esse compromisso de receber esse espírito mau, eles renascem no mundo físico, crescem, se tornam adultos, casam e aí geram o filho físico. E aí, conforme a programação anteriormente feita no mundo espiritual por todos envolvidos e com a
permissão divina de Deus, esses pais recebem esse espírito mal para lhe orientar. É por isso que vamos encontrar famílias que têm um certo equilíbrio, salvo um ou dois daquele conjunto familiar que é muito difícil. São pais que, assumindo a tarefa, o compromisso de auxiliar a este que precisa. Como vimos na definição de espíritos, aqui nós vamos verificar que, da mesma forma que o ser humano, à medida que cresce, se educa, evolui, se aprimora, e depois de uma certa idade, de certo conhecimento, além de continuar evoluindo e melhorando, ele vai auxiliando os mais novos. Então vamos verificar também que no mundo espiritual, os espíritos também vão auxiliando aqueles que são mais jovens. O espírito mais evoluído, mais aprimorado, recebe o amparo para poder, com essa divina permissão de Deus, auxiliar as almas mais jovens que precisam de socorro. Então, essa pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, perguntando que por que pais bons têm filhos perversos, a doutrina nos mostra que é uma combinação entre aquele espírito mau que, desejando se melhorar, pede bons pais, pede bons espíritos, espíritos com conhecimento que o permita melhorar a sua jornada, a sua caminhada. E dependendo das condições, Deus concede essa possibilidade. E que essa possibilidade acontece com a anuência de todos os envolvidos. Nós vamos verificar no livro, creio que os missionários ou mensageiros, lá no capítulo 12, a reencarnação de Segismundo, um processo reencarnatório que demonstra o planejamento antes dos próprios pais terem nascido. Então os espíritos se encontram, fazem um planejamento, primeiro vêm os pais, que crescem, amadurecem, e depois os filhos. Kardec nos auxilia com mais uma outra questão, aonde ele pergunta: pelos seus pensamentos e prece, pode os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Como Kardec está olhando com a visão da vida física, ele está perguntando se nós teríamos essa capacidade de, pela prece ou pensamento, ao invés de vir um espírito inferior, ver um bom espírito. Levando em conta que já vimos as duas questões anteriores que nos dá esclarecimento. Mas essa questão também nos faz refletir um pouco, porque a resposta que os espíritos dão, ela é bastante interessante, porque eles dizem assim: não, nem pelo pensamento e nem pela prece podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior. Não conseguem. Mas, pelos pensamentos e pela prece, podem melhorar o espírito do filho, que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles, dos pais. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, quando o espírito é bom e que pode fazer escolhas
e que não tem nenhuma pendência grave, no mundo espiritual, pela questão 393, ele abraça determinadas tarefas como missão. Mas aqueles que agiram como pais maus em existência passada, como filhos maus em existência passada, podem agora, a seu turno, virem em condições em que se coloca na posição de pais e passam a ter filhos maus, sentindo na pele o que fizeram na existência passada os seus pais sofrerem. Esta questão, ela se alinha àquilo que Jesus diz: Pedro, guarde a sua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido. Mostrando para nós que se numa existência formos maus filhos, numa outra existência poderemos, quando estivermos na posição de pais, termos filhos maus que nos trarão imenso trabalho. Então verificamos que a vida consanguínea, o nascimento dentro de um conjunto familiar, o corpo físico é cedido pelos pais, mas a alma que vem habitar aquela criança é um espírito à parte que não tem a divisão do espírito do pai, porque o espírito é indivisível. E essa alma que nasce no conjunto familiar físico, que nos acompanha na existência física, são almas que, pela afinidade no mundo espiritual, planejamos nascer para darmos prosseguimento ao nosso processo de aprendizado, ou, no mundo espiritual, pelo um compromisso de missão, pela escolha, pela observação do passado, ou pela sugestão de abraçarmos uma tarefa, ou pela necessidade de repararmos um passado. No mundo espiritual, antes de nascermos, fazemos combinações, fazemos planejamento, pais e filhos, para que, no dado momento, renascendo no mundo físico, passa a se compor aquele conjunto familiar com as almas que se ajustaram no mundo espiritual antes da reencarnação. E então vamos observar que a doutrina nos diz que nunca devemos esquecer que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade enquanto estamos no mundo espiritual, está sempre colocado entre um espírito superior que o auxilia e que o guia no seu aperfeiçoamento e um espírito inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então vamos verificar que os conjuntos familiares, seja o nosso, ou aqueles vizinho a nós, ou aqueles outros mais distante, vamos observar que é sempre composto de almas com graus de evolução diferentes, em que cada um tem como compromisso auxiliar o outro. Vamos verificar nesta imagem, tanto o papai quanto a filhinha têm uma natureza espiritual, uma certa capacidade intelectual e moral. Já o filhinho, ele tem uma evolução maior do que o do papai e a da irmã. E a mamãe é a alma com maior grau evolutivo dentro do conjunto familiar. Então, é esta a razão das diferenças de comportamento dentro da sociedade e dentro da família. Por isso, vamos verificar às vezes
através das nossas observações e comentários, dizendo: como pode essa esposa suportar esse marido que age, que tem um comportamento ordinário? Se fosse comigo, já tinha deixado de lado. É que intuitivamente esse espírito, vestido um corpo feminino, que traz uma missão, uma tarefa, compreende que tem um compromisso de auxílio e amparo ao companheiro que neste momento está num corpo masculino. E compreende também a tarefa e a missão que tem para com os filhinhos. Em graus evolutivos diferentes, vamos observar que a mamãe terá que dar mais atenção à filhinha, pois, por ser espírito mais jovem, precisa de mais cuidado. O irmãozinho, o filhinho, por ser um espírito mais adiantado, inclusive do que o papai e a irmã, precisará de menos atenção da mamãe. E quando ele estiver numa idade mais avançada, ele será o suporte, inclusive, para a mamãe, para dar conta da missão em companhia do esposo, que é uma alma jovem, e em companhia da filha, que também é uma alma jovem. E aí eu trouxe um exemplo desse conjunto familiar que quem depois tiver a oportunidade de ler o livro vai achar bastante interessante. Nosso lar. O nosso lar, ele é uma estação de refazimento dos espíritos quando desencarnam. E as almas, quando desencarnam, chegam em nosso lar, como exemplo, por dois caminhos. Desencarnam e se lançam no mundo espiritual e chega a nosso lar. Dependendo das condições, é acolhido no hospital, tem o cuidado que se faz necessário e depois se integra à sociedade do mundo espiritual em nosso lar. Outros, como descreve o próprio André Luiz, conforme o modo como viveu aqui no mundo físico, antes de alcançar uma estação de refazimento em que nós preparamos o planejamento para a nova reencarnação, passam por regiões as quais são denominadas, por exemplo, como umbral. Esta aqui é uma imagem tirada do filme que retrata o livro Nosso Lar. E só depois de passar por esse ambiente e reconhecer as faltas que cometeu, é acolhido nos hospitais das colônias que atendem aos desencarnados e recebem os devidos tratamentos. Essas almas, depois de estarem bem cuidadas, se integram à sociedade espiritual do nosso lar. Então vamos verificar aqui várias almas que vieram do plano físico, de diversas famílias, e no entanto essas almas estão reunidas aqui como se fossem uma família. E aqui a doutrina nos esclarece que a reunião aqui é em parte por uma certa afinidade de evolução espiritual, de comportamento e de melhoria. Tanto é que em um determinado momento, André Luiz, depois de ter desencarnado, ele não foi acolhido de imediato no nosso lar. Ele precisou passar por um certo tempo aqui, no qual compreendeu as faltas que cometeu na vida física e aí sim teve permissão para ser acolhido em uma colônia. E ele veio para nosso lar. Vamos verificar que ele se integra à sociedade aqui, em nosso lar, e vamos verificar que, apesar de não ter nenhum familiar consanguíneo aqui,
ele passa a constituir membro de uma família espiritual que o acolhe. Então vamos verificar que no mundo físico as famílias são formadas pelos seres consanguíneos e os espíritos que nascem nesse conjunto físico são espíritos de diversas naturezas e diversa condição, conforme o grau evolutivo, conforme a simpatia, conforme o combinado no mundo espiritual, seja para uma melhoria, seja para acertarmos as falhas do nosso passado, seja um processo de missão ou um processo de resgate e expiação. Vamos verificar que no mundo espiritual vamos encontrar, como aqui no nosso lar, aquele que desencarnou e que viveu na Terra e muitas vezes não dando importância ao ser encarnado que estava à sua volta, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo de trabalho, ou aquele alguém um pouco mais distante, que são conhecidos nosso no plano físico, muitas vezes encontramos eles no mundo espiritual, como é o caso dessa cena quando André Luiz, que na Terra, na posição de médico, às vezes, meio que contra sua vontade, fazia os cuidados desta senhora que era uma paciente de poucos recursos financeiros e que não pagava as consultas. Ele, André Luiz, a atendia, como ele mesmo diz, com um certo desgosto. Mas chegando no mundo espiritual, ele a encontra dentro da mesma área espiritual que é o nosso lar e compreende que o que ele fez na Terra de forma não muito confortável em favor dela, ainda assim ela recebia esse auxílio de forma feliz e benéfica. E ele, André Luiz, relata que ela foi uma das que fez prece para ele, e essas preces lhe foi entregue nos momentos mais difíceis da sua vida, no mundo espiritual, enquanto estava no umbral. Vamos observar também em nosso lar o reencontro de familiares. Ele encontra a mãe em nosso lar. Mas aqui tem um detalhe interessante. A mãe vem visitá-lo em nosso lar. Por ser uma alma mais evoluída, de maior grau intelectual e moral em relação a ele, ela vive no mundo espiritual, porém numa esfera superior. E vamos verificar o André Luiz, depois de estabelecido no mundo espiritual, no nosso lar, ele tem a permissão de visitar a família consanguínea. Ele vem ver como está aqueles no qual ele participava consanguineamente, ver aquela que fora sua esposa, aqueles que foram os seus filhos na terra. Então nós vamos verificar que o mundo físico, a família corporal, ela é consanguínea, na onde os pais oferecem a parte biológica na criação dos filhos, mas as almas que vêm habitar os corpos que são produzidos são almas de diversas naturezas, diversas condições e por diversas razões, e muitas vezes almas que nem se conheciam até então, como o caso em que o Espírito nos diz que, deixa eu localizar aqui, em que, não raro, que um espírito mau peça sejam dados bons pais. Então vamos verificar às vezes que esse espírito mau não conhecia
anteriormente esses espíritos que vão fazer o seu papel de pais na vida física. Mas a partir do momento em que eles se unem no conjunto familiar consanguíneo, as almas mais elevadas passam a abraçar as almas mais jovens e a integrá-las no conjunto familiar espiritual. Então, quando verificamos o encontro da mãe do André Luiz e ele, e saber que ela se encontrava numa esfera espiritual mais elevada e ela vem visitá-lo na colônia Nosso Lar, vamos compreender que é uma alma mais evoluída que se preocupa com as almas mais jovens, com as almas que ainda têm muito que aprender e passam a cuidar deles. E esta outra cena que veremos é André Luiz conversando com a mãe dele, aonde ela diz que ela tinha uma necessidade de renascer no mundo físico para auxiliar aquele que fora o esposo em existência passada, o pai do André, e para socorrer duas das irmãs do André Luiz, também na existência passada. Vejamos o quadro para que a gente possa compreender a vida espiritual, a família espiritual e a família corporal. Aqui nós vamos verificar a mãe do André Luiz na vida física antes do seu falecimento. Vamos verificar o pai do André Luiz, o Laerte. Vamos verificar a Luísa, Clara e Priscila. Esse era o conjunto. Aí tem o André Luiz. Esse era o conjunto familiar que o André Luiz participava. Chegou um dia em que a Luísa, bem pequenina, faleceu, morreu. Depois o André Luiz faleceu, voltou ao mundo espiritual. Depois o pai, depois a irmã, depois a outra irmã e, por fim, a mãe também desencarnou. Então estavam todos no mundo espiritual. E a gente vai verificar que, quando voltaram ao mundo espiritual, a mãe do André Luiz foi para uma estação espiritual extremamente mais elevada do que Nosso Lar, aonde André Luiz se encontrava. Luísa também estava numa posição mais elevada, inclusive, do que o André Luiz. E nos desencarnes das duas irmãs e do pai de André Luiz, foram todos eles para umbral. E a mãe do André Luiz, neste momento aqui, conversando com ele, ela diz que precisava renascer para poder auxiliar aquele que fora o seu esposo, Laerte, e para auxiliar as duas irmãs. Então, como formaria a vida física dessa mãe aqui na reencarnação seguinte? Vamos verificar que Luísa reencarna novamente naquele conjunto familiar ao qual ela já pertencia do André Luiz. Então, André Luiz permanece no mundo espiritual, Laerte, Priscila no umbral e a mãe do André Luiz aqui. Então, como vamos ver, Luísa volta ao mundo físico numa família que já pertencia àquela que o André Luiz havia desencarnado. E vamos verificar que agora a mãe do André Luiz estaria voltando. Quem seria o esposo dela, visto que o espírito que havia sido o esposo dela na existência passada
ainda estava preso no umbral. Então, não temos notícia de quem seria o espírito que iria nascer e que tomaria a posição de esposo da mãe do André Luiz para poder ajudar aqueles que estavam no umbral. Não sabemos se o espírito que fosse ocupar o corpo do esposo era um espírito mais ou menos evoluído. Então, esse conjunto familiar novo que seria no mundo físico, ele seria formado pela Clara, que fora filha da mãe do André Luiz, irmã dele na existência passada, voltaria como filha novamente. A Luísa também voltaria novamente, saindo do umbral e retornando a esse conjunto familiar. E aquele que fora esposo desta mulher, que é a mãe do André Luiz, e que se encontrava no umbral, agora volta na condição de filho dela. E para que ela pudesse fazer este trabalho de auxílio, recuperando os espíritos que estavam no umbral, ela precisava trazer 2 novos espíritos que, na existência passada, não tinha nenhuma relação no conjunto consanguíneo, que seria esses 2 espíritos que eu dei o nome de Amanda e Anabela, só para poder entendermos e identificá-los. E esses 2 espíritos foram, na existência passada, vivenciando a vida feminina num corpo feminino, e na existência passada elas eram amantes do pai do André Luiz. E por causa dessas razões, todos 3 aqui foram parar no umbral. E para que aquela que fora esposa do Laerte, mãe do André Luiz, na existência passada, conseguisse resgatar o Laerte do umbral, precisaria trazer junto esses 2 espíritos para auxiliar. Então nós vamos ver que a família consanguínea aqui é composta de diversos espíritos de situações diferentes. Esses aqui são os mesmos da existência consanguínea da existência passada, porém esses 3 aqui são novos integrantes no corpo físico e que daqui para frente se tornarão também parte da família espiritual. E é onde a doutrina nos mostra que amar não é sentir algo por alguém exclusivamente. A doutrina diz que amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, ser probo, ser consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então nós verificamos que a alma, o espírito que em uma existência passada figurou-se como a mãe do André Luiz para auxiliar os seus irmãos espirituais, renasceu novamente, constituindo uma nova família física, atraindo para essa família física um espírito que teria a posição de esposo, trazendo para junto de si 2 outros espíritos que na existência passada fora filhas dela e voltaria nesta mesma condição, trazendo para o seu lar físico um espírito que na existência passada fora seu esposo, mas que agora precisa de ajuda para se desfazer dos seus enganos,
mas para que ela conseguisse ajudá-lo, seria necessário trazer esses dois espíritos femininos que viveram num corpo feminino em existência passada e que se vincularam ao Laerte na existência passada. Então, vamos verificar que o conjunto familiar consanguíneo é a soma de vários espíritos de naturezas diversas, mas que no mundo espiritual desenvolvemos o conjunto familiar espiritual conforme a nossa natureza, a nossa qualidade intelectual e a nossa qualidade moral. E que essas qualidades morais cada vez mais elevada nos permite visitar aos nossos familiares consanguíneos ou familiares espirituais em posições diferentes. André Luiz, como estava no mundo espiritual, pôde visitar a família consanguínea e ver como andavam as coisas por ali. A mãe de André Luiz, como vivia numa esfera extremamente superior em relação a ele, saía dessa esfera superior e vinha a nosso lar para conhecê-lo. Então, a gente passa a compreender que, como diz Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que muitas vezes fazemos e Jesus, virando para nós, pergunta: então, o que está escrito na lei? E como interpretas o que está escrito na lei? Porque amar é procurar ver à nossa volta o sofrimento alheio e auxiliar. E a doutrina então nos pede: Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruir-vos, este o segundo. O nosso tempo chegou ao fim. Eu espero que essas informações colocadas dentro desse desenho possa nos auxiliar a compreender essa parentela, esse parentesco corporal e esse parentesco espiritual. O parentesco corporal é a união de vários espíritos em condições diversas, mas sempre observando que tudo isso é planejado antes no mundo espiritual dos renascimentos. E os parentesco espiritual é a reunião das almas afins em regiões que permitem que elas façam aglomerações de mesmo sentimento. Mas quanto mais evoluído, quanto mais avançado é o espírito, mais facilmente ele vem nas regiões mais inferiores se aproximar das almas às quais já teve contato em algum momento, auxiliando-as a progredirem, a evoluírem, encarnando junto com elas, amparando-as intuitivamente pelo bom pensamento, como, por exemplo, é este momento em que nós estamos aqui e há um grupo de espíritos à nossa volta buscando nos auxiliar através da boa intuição, buscando nos auxiliar na interpretação dos textos do Evangelho e da doutrina, para que, tendo nós essa compreensão, saibamos utilizá-la no nosso dia a dia, observando o conjunto familiar em que nos encontramos e agindo cada vez mais em favor de nós e daqueles que estão à nossa volta. Como o nosso tempo chegou ao fim, vou convidá-los então para a nossa prece final. Antes da nossa. Então,
que possamos nós, nessa oportunidade, elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo este encontro e que, como estamos com a mente em paz, em equilíbrio, neste momento possamos também lembrar daqueles que estão à nossa volta e que não compartilham ainda com este interesse em compreender a vida espiritual, que possamos direcionar a eles bons pensamentos para que eles possam ser abraçados por esses pensamentos bons e os auxilie. Que possamos estender os nossos pensamentos àqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos cárceres, em angústia e aflição, por não compreenderem ainda a vida espiritual e buscam a vida física com muita intensidade e produzindo em si próprios sofrimentos que, à medida em que a vida espiritual se deslancha em suas mentes, passa a eles a terem calma. Até que isso aconteça, que possamos ceder bons pensamentos em direção a estes. Agradecemos a todos a oportunidade do encontro, que Deus, abençoando a todos nós, possamos nós voltar às nossas atividades do dia a dia e contando com o amparo do nosso anjo da guarda e dos bons espíritos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que nos ampare e nos acolhe sempre. Agradeço a todos a companhia e, para aqueles que tiverem uma oportunidade, na terça-feira, no horário de 20h30, estaremos dando continuidade ao nosso estudo do tema Causa e Efeito, parte 5. E para aqueles que ainda não viram as outras partes, aí no Facebook tem os outros estudos feitos, 1, 2, 3 e 4. Se assistirem, fica mais fácil entender essa parte 5. Agradeço a todos a companhia, desejo a todos uma boa noite, até um próximo encontro. Abraços